Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 12 anos e hoje eu vim aqui fazer uma coisa que eu já estava prometendo há um tempinho. Eu vou comparar todos os livros de autores orientais que eu já li. Eu tenho aqui os 4. Está prometendo porque 4 é o número da sorte, então vem coisa boa por aí. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um, quais eram as minhas expectativas antes de ler, o que eu achei depois, e vou ver as semelhanças e as diferenças que eles têm. Então, vamos lá. Bom, o primeiro livro de um autor oriental que eu li acho que em 2022, quando eu tinha 10 anos, que é O Gato que Amava Livros. Se eu não estou enganada, eu peguei em parceria com a Livraria Leitura. Rolei a língua aqui. Eu acho que todos, com exceção de um, eu peguei na Livraria Leitura. Bom, esse livro é de um autor japonês chamado Suzuki Natsukawa. Não, gente, todos os nomes aqui são nomes estrangeiros, então a minha pronúncia não vai estar 100% correta, então vocês me desculpem por isso. Aqui, ó. Esse é o autor. Aqui tem o meu post-it que eu uso para marcar. Aqui tá cheio de post-it, ó. E aqui na sinopse, assim, ó. A livraria Natsuki era uma loja de livros usados quase fora da cidade. Quem passava por lá via estantes altas abarrotadas das mais maravilhosas obras literárias. Hintaro Natsuki amava aquele lugar. Era erguido pelo trabalho do avô, que o criou com todo amor. Passou muitas horas felizes por aqueles corredores, lendo o que desejava. A livraria era o refúgio perfeito para esse garoto doce, porém recluso. Após a morte do avô, Hintaro fica sozinho e arrasado. Tudo indica que ele precisará fechar a livraria. É quando surge um misterioso gato que diz buscar um verdadeiro amante dos livros para acompanhá-lo em uma missão. A improvável dupla, então, enfrentará aventuras mágicas para resgatar livros aprisionados, maltratados e abandonados. Bom, assim, antes de eu ler o livro, eu achava que ia ser uma coisa diferente, uma coisinha mais parada, assim, mas não. A história é maluca. Esse gato não é o que eu pensava. É uma aventura, um pouco até fantasioso esse livro, mas eu gostei bastante. E, enfim, as minhas expectativas estavam totalmente diferentes, mas não fui surpreendida num mau sentido. Agora, o próximo é agora de uma autora coreana chamada Hwang Boran. E o livro se chama Bem-vindos à Livraria Hyunandong. Esse foi o único livro da lista que eu não li pela Livraria Leitura. Não lembro onde eu comprei esse livro. Esqueci. Mas eu vou ler aqui atrás para vocês. Depois de muitas decepções, Yang-ju precisava de um lar. Sua antiga vida e sua casa não ofereciam mais o conforto que ela buscava. Em sua livraria, entretanto, Yang-ju podia ser ela mesma, se sentia bem e valorizada. E essa era a resposta que ela procurava. Bom, eu tinha essa mesma expectativa do Gato que Amava Livros, que fosse aquela coisa mais paradinha, e de fato é. E conta um pouco do desenvolvimento pessoal da Yang-ju, que é a personagem principal dessa história. E ela abriu a livraria porque ela queria se sentir bem. Ela não estava se sentindo bem com a vida dela, estava meio em crise, sabe? Mas eu também gostei bastante dessa história. E é bem diferente já do Gato que Amava Livros, que é o mais meio que destoante de todos aqui. Agora, esses dois eu peguei no mês de janeiro, lá na Livraria Leitura. Um deles também é de um autor japonês chamado Satoshi Yagisawa. E o livro se chama Meus Dias na Livraria Morisaki. Essa capa é muito linda, gente. Eu amei essa ilustração. Acho que foi a que eu mais gostei aqui. E esse foi o que eu mais fui surpreendida em relação à sinopse aqui de trás, a contracapa. Neste mágico e comovente romance japonês sobre o poder da literatura, uma jovem com um coração partido encontra refúgio na livraria do tio. Então, o que você entende disso? Desses livros que falam sobre livros e livrarias? Que os livros conectam pessoas e que a história ia girar em torno disso. Mas eu percebi que contém spoilers. Se você não curte spoilers, pula até o próximo livro. Eu entendi que seria
isso, mas não é, porque a livraria em si foi mais o refúgio da personagem principal. E ela não foram os livros que motivaram ela, não foi a livraria. Ela estava ali naquele período de crise, mas não envolveu em si os livros e a livraria no desenvolvimento pessoal dela. Foi só o lugar ali que ela se refugiou. Então foi o livro que eu mais fui contrariada em relação à minha expectativa. Mas não pelo mau sentido, porque o livro também é muito bom. E o último, mas não menos importante, também é de uma autora japonesa chamada Michiko Aoyama. E o livro se chama A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Ele também é diferente, porque... deixa eu ler aqui. É meio grande, então acho que vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. O que você procura? Essa é a pergunta que a enigmática Sayuri Komachi faz a quem visita a biblioteca do Centro Comunitário de Tóquio em busca de ajuda. A lista de livros que ela recomenda sempre contém um título inusitado, que se torna um agente de uma grande mudança. Em 5 histórias independentes que se entrelaçam de maneira bem sutil, você conhecerá pessoas que estão em momentos diferentes da vida, lidando com situações como a frustração no trabalho, a falta de oportunidades, o medo do fracasso e a vontade de começar de novo. A senhora Komachi tem... Komachi, não sei. Tem o dom de saber exatamente de qual livro cada visitante precisa para mudar a sua perspectiva e voltar a alimentar os seus sonhos. Às vezes, as mudanças mais transformadoras não são as mais grandiosas. São aquelas que nos fazem ver a vida e suas infinitas possibilidades de uma maneira inteiramente nova. E você? O que está procurando? Bom, é bem grande, mas é bem isso mesmo. São 5 histórias. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, dá pra ver? 5 histórias de pessoas diferentes vivendo situações de crise, como eu li ali pra vocês na contracapa. E elas vão pra essa mesma biblioteca pedir por ajuda. E eu acho que esse, eu não sei realmente qual eu mais gostei, mas eu acho que foi esse. Enfim, porque é um livro mais calmo, mais paradinho, mas no começo, porque eu li esses 2 aqui no mês passado. No começo eu achava que eu tava gostando mais desse daqui do que desse. Mas aí depois eu percebi que não, porque eu não tinha entendido tão bem ainda como essas histórias aqui iam se entrelaçar. Mas aí depois eu percebi e eu acho que esse aqui, entre todos esses, foi o que eu mais gostei. E era bem o que eu imaginava mesmo, essa coisa dos livros conectarem, enfim. Bom, gente, então, vamos agora comparar as semelhanças e as diferenças entre esses livros. Bom, semelhanças. Todos são de autores orientais, todos falam sobre livros e livrarias. E diferenças? Fantasia total, história maluca. Desenvolvimento pessoal de alguém em crise. Desenvolvimento pessoal de alguém em crise, só que não tão relacionado assim com livros e livrarias quanto eu esperava. 5 pessoas em crise, novamente em crise. Contem quantas vezes a palavra crise apareceu nesse vídeo. Comentem aqui embaixo. Novamente, 5 pessoas em crise, em histórias diferentes que buscam alguns livros naquela biblioteca. Bom, gente, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Compartilhem com os amigos. Sigam a rede social vizinha. E comentem aqui embaixo se vocês conhecem algum desses livros. E se você já leu algum, comente a sua opinião. Beijinhos e até a próxima!